Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Terminou ontem, segunda-feira, 24 de julho, o Brasileirão, né? A 16ª rodada do Brasileirão. Estamos quase acabando o turno aí. Botafogo vai ser o campeão simbólico do turno, como o Vitória foi na Série B, mas enfim, terminou ontem com a vitória do Coritiba em cima do Fluminense por 2-0. Aliás, essa 16ª rodada foi caracterizada pela revolta dos times da segunda parte da tabela, ou seja, do 11º até o 20º. O que eles ganharam ou tomaram o ponto dos times que estão lá em cima foi uma barbaridade. O exemplo foi esse. Terminou ontem com o Coritiba fazendo 2-0 em cima do Fluminense. O Coritiba venceu e segue na zona do rebaixamento. E o Fluminense saiu do G6. Veja que situação. O líder Botafogo tropeçou no Santos e olha, conseguiu empatar no finalzinho. Tava 2-0 pro Santos. Eu até tuitei, pô, que vitória gigante do Santos. O Botafogo empatou e poderia ter virado. Mas de qualquer maneira deixou 2 pontos com o Santos, que está lá embaixo, 14º colocado na tabela. O Goiás saiu da zona do rebaixamento ganhando do Cruzeiro, lá na Independência, em Belo Horizonte. Olha que situação. O Goiás saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Bahia, que no duelo dos dois desesperados, Bahia e Corinthians, ficou no 0-0. O Bahia foi parar na zona do rebaixamento. O Cuiabá bateu no São Paulo. Que arbitragem polêmica, jogo ruim, o VAR interferindo, mas de qualquer maneira, o Cuiabá ganhou do São Paulo e complicou São Paulo. O América na zona do rebaixamento, foi lá no Rio de Janeiro e empatou com o Flamengo. E olha que o Flamengo empatou na Bacia das Almas ali no finalzinho do segundo tempo. Uma revolta dos times de baixo para a parte de cima, hein? O único que não conseguiu ficar revoltado é o Vasco, que perdeu o Atlético Paranaense e revoltou ainda mais sua torcida. Que situação do Vasco, hein? Bom, vou falar de tudo isso para vocês, mas antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileiro. Se você curte, tem a Bzinha, a última divisão do Campeonato Paulista, tem a Copa Paulista, enfim, tem tudo lá para você, explicando sobe e desce da tabela, explicando quem é a briga pela artilharia, os gols de cada jogo, né? E principalmente, né, a situação da competição, certo? Então, faça sua inscrição, dê o seu clique, dê o seu like, vamos trocar ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos começar com o líder Botafogo, que olha, jogou mal, pegou um Santos desesperado com a Vila Belmiro sem torcedor, e o Santos logo com 23 minutos, o Jean Lucas que estava fazendo esse estreia, deu um passe para o Marcos Leonardo, que deixou o Adrielson no chão e fez 1-0. 1-0, tranquilinho, papapá, tal, tranquilo. Veio o segundo tempo, o jogo continuou mal, Botafogo mal. Aos 36 do segundo tempo, o Marcos Leonardo faz 2-0. E aí, pô, até tuitei, depois os caras ficaram tirando barra da minha cara. Falei, pô, que vitória gigante do Santos. O Santos tá jogando nada. E contra o líder do Botafogo, que vem empolgando, e que merecidamente está disparado na liderança, que faz o primeiro turno exemplar. Aí, de repente, o Tiquinho Soares marcou, faz tempo que o Tiquinho Soares não marcava, mas ele 11º gol, é o líder isolado da artilharia da competição. Tiquinho Soares 2-1, e o Tiquinho Soares fez aos 38 do segundo tempo. E aí, numa cobrança de escanteio, logo aos 40 para 41, 3 minutos depois, o Adrielson, de cabeça, o Vladimir, achei que deu uma falhadinha, foi dar um tapa na bola, não conseguiu, ele tinha entrado no lugar de João Paulo, que se machucou. E o Botafogo não venceu, gente. Aí por sorte demais do Santos. O Botafogo teve 2 oportunidades. Uma, o jogador do Santos tirou de cabeça já quase dentro da área. E outra, perdeu o gol incrível dentro da pequena área. Quer dizer, o Botafogo poderia ter virado e feito ainda uma coisa maior e melhor. Mas de qualquer maneira, empate fora de casa com um time desesperado não é ruim. O Botafogo está com 40 pontos, líder isolado. O Grêmio segundo, que agora é o novo segundo, tem 29 e um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, ele vai a 32 e fica 8 atrás aí. Então é tranquilaça a situação do líder. E o Santos com esse pontinho, ele caiu uma posição, é o 13º colocado com 21, mas de qualquer maneira ele está a 7 da zona do rebaixamento, está respirando aliviado pelo menos nesse momento e empatou com o líder, o time que é o melhor disparado nesse primeiro turno do Brasileiro, né?
Então a situação é essa. Já o Grêmio jogou no sábado à noite, o Grêmio que trouxe o Luan do Corinthians. O Luan, que foi o melhor da América do Sul, Libertadores, campeão, tudo lá no Grêmio, veio pro Corinthians, enganou o tempo todo, não jogou nada, tá parado há um ano, ganhando saláriozinho sem fazer nada, daí apanhou da Gaviões e aí se revoltou e tal. O Grêmio tá levando ele e o Renato, no duelo com o Galo do Filipão, o Atlético Mineiro, o Grêmio fez 1-0. Se eu falar para vocês que o primeiro tempo todinho o Grêmio que fez o seu gol, criou, teve boas oportunidades e tal, mas o Galo foi melhor, você vai falar para mim que eu tô mentindo. Ah, você tá mentindo. Fez o gol logo de cara o Grêmio e o Atlético ficou em cima, ficou em cima, ficou em cima. No segundo tempo o jogo caiu tecnicamente falando, tecnicamente falando. O Grêmio criou, o Galo também. O Atlético teve um gol de empate com o Allan Kardec, mais ou menos depois dos 30 do segundo tempo, já tinha uns 35 para 36. Mas aí o VAR, rapaz, é aquela coisa. Eu detesto esse negócio de o VAR, milímetro. Não, mas 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá. E a câmera vai de acordo com o cara que está posicionando ali, cara. Mas de qualquer maneira, o VAR anulou o gol do Atlético e o Grêmio conseguiu uma vitória espetacular, sem o Soares. O Soares quer sair, quer ir jogar lá no Miami, no Inter Miami lá do Messi. Vai jogar. Tá aprontando, o Grêmio vai acabar rescindindo. Mas uma pena, porque ele estava jogando muito e ia ser importante para o Grêmio tentar encostar no Botafogo. Grêmio foi a 29 pontos, né? A 11 do Botafogo, mas com um jogo a menos. E o Atlético Mineiro, ei, Filipão! Que é isso, hein? 6, 7 jogos aí, todo mundo ganha? Não ganhou uma. Filipão, você devia ter aposentado, ficado em carro de supervisor. Você é um cara vitorioso. Com todo respeito, já passou a fase de treinador para você, pô. Os seus últimos trabalhos de treinador, enfim, cada um. Filipão é vencedor, gosto muito dele, mas acho que fez uma besteira de assumir o Galo, 13º colocado, caiu mais uma posição com 21. Hoje não tá pegando nem sul-americano. Vergonhoso, hein? Que vergonhoso. Bom, o Flamengo é o terceiro com 28, o Flamengo que tropeçou no América. Jogo ruim, tecnicamente falando, o que eu acho que o América soube marcar o Flamengo não conseguiu encaixar o jogo. É verdade que o Gerson e o Arrascaeta ainda tiveram duas grandes oportunidades para fazer 1-0, não conseguiu. No segundo tempo o jogo caiu muito de produção, até que o Felipe Azevedo aos 38 faz 1-0, né? Principalmente com a entrada do Rodrigo Varanda. Que chegou a fazer um gol, o VAR anulou corretamente e tal, mas o Rodrigo Varanda entrou, ajudou muito o América cresceu e aos 38 do segundo tempo fez 1-0. E tudo caminhava para uma vitória maravilhosa do América, que está num desespero, o primeiro turno inteirinho na zona do rebaixamento, né? Até que aos 49 do segundo tempo, né, o Vitor Hugo, que tinha entrado no lugar do Everton Ribeiro, acabou marcando de cabeça e tirou uma pressão que estava terrível de cima aí do time do Flamengo, né? De cima do Sampaoli. Mas, de qualquer maneira, o empate é um tropeço para quem quer brigar por título, né? Flamengo foi a 28 pontos, os mesmos 28 do Palmeiras, mas ele tem 8 vitórias contra 7 do Palmeiras. E o América somou um pontinho, foi a 10, mas continua na 19ª colocação, a 5 do Goiás. Ainda está desesperadora a situação do América. O Palmeiras voltou a vencer, depois de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, não conseguiu embalar no Brasileiro. O Palmeiras pegou o Fortaleza e meteu 3-1 com certa tranquilidade. Richard Rios fez 1-0 logo aos 7 minutos do segundo tempo. O Lutero tinha feito um gol que o VAR marcou contra, e aí o pênalti que deram para o Fortaleza é vergonhoso. O VAR é horrível aqui. O que ele interfere? Pô, o cara vai dar um chapéu no Mike, acho que o cara tá de costa, a bola bate no cara, assim, sem querer total. O árbitro até fora da área. Duvido que se ele soubesse que estava dentro da área, que ele tinha dado. Mas essas vergonhas desse VAR, o cara do VAR é o cara que estraga o espetáculo. O futebol brasileiro, o VAR tá estragando. Lá fora, o VAR não interfere. Aqui, o VAR apita. Ele, pô, onde já se viu chamar o árbitro para falar que é pênalti? Mas essas porcarias que colocam no VAR. É só cara ruim. Bom, o Lutero cobrou o pênalti 1-1.
No segundo tempo, o Palmeiras jogou melhor, criou mais, aí num passe do Mike, o Rafael Veiga fez um belo gol, e depois o Breno Lopes, que sempre que entra acaba resolvendo, fez aos 51, 3-1. Vitória merecida do Palmeiras, Palmeiras quarto colocado com 28 pontos, né? Os mesmos 28 do Flamengo, um atrás do Grêmio, que tem um jogo a menos, verdade seja dita, e o Fortaleza está caindo, o Fortaleza é o nono colocado, estabilizou ali na nona colocação, com 23 pontos, mas está a 2 do G6. Né? Tá na briga por vaga por pré ou por Libertadores, enfim. O Atlético Paranaense, que jogou contra o Vasco no Rio de Janeiro, depois de um primeiro tempo ruim, tecnicamente, 0-0, aí o Atlético mostrou que tem mais time, que tem mais competente. Eu até acho, né, que o Atlético jogou um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas ficou um 0-0. O Christian, bom de bola, esse Christian fez 1-0 aos 25 e depois cobrando o pênalti, o Vitor Bueno foi engraçado, né, cara? O Vitor Roque queria bater o pênalti. Pô, se eu sou o treinador, deixa o Vitor Roque bater, ele tá brigando pela artilharia, cara. Já tava 1-0, já era 34 do segundo tempo, jogo na mão do Atlético. Aí não, ele ficou chateado. Então, pra que você vai deixar o menino chateado? Tá vendido. Daqui a pouco o moleque começa a jogar com uma vontade. Deixa o moleque brigar pela artilharia, ele vai se despedir. Ele já foi contratado pelo Barcelona. Que estupidez é essa? Mas enfim, o Vitor Bueno bateu o pênalti, fez 2-0. E o Atlético conseguiu uma vitória maiúscula na estreia do Ramon Dias, hein? Ramon Dias, para não cair com o Vasco, vai ser difícil. Vai ter que trabalhar muito. Bom, o Atlético voltou. O Atlético voltou para o G6, estava fora, subiu 3 posições, agora é o quinto com 26 pontos. E o Vasco é o lanterna com 9, já está a 6 de sair da zona do rebaixamento. 6. Triste. E fechando o G6, o São Paulo. São Paulo é o Robin Hood do futebol brasileiro. No Morumbi ele é quase imbatível, quase imbatível. Fora de casa é um gatinho assustado, assim, preguiçoso, né? Não jogou absolutamente nada contra o Goiás, ou contra o Cuiabá lá em Cuiabá, um 0-0 horroroso no primeiro tempo, né? Um 0-0 horroroso. Aí no segundo tempo o VAR, mais uma vez, o câncer do futebol é o VAR aqui no futebol brasileiro. O VAR inventou um pênalti pro Cuiabá, o Daverson bateu na trave e perdeu. Aí o VAR caçou de novo, na área toda hora tem chute, tem toque, outro pênalti. Aí o Cuiabá foi lá e o Cleison fez aos 21 do segundo tempo. Aí o São Paulo já desarrumou por completo, aquela coisa vai trocando o time e tudo. O Pita, que tinha entrado no segundo tempo, Isidro Pita, fez 2-0. E já nos acréscimos do segundo tempo, o lateral direito Natan descontou. Quase 35 mil pessoas, muita torcida do São Paulo, mas para quê? São Paulo fora de casa é um fracasso? É uma vergonha? Enfim, vamos ver. Estou gravando o vídeo terça-feira, hoje tem São Paulo e Corinthians, valendo o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver se pelo menos a Copa do Brasil vai, porque no Brasileiro é uma vergonha fora de casa. Cuiabá venceu por 2-1, Cuiabá subiu na tabela, 22 pontos, subiu para a 12ª colocação, 22, já se afastou a 8 da zona do rebaixamento. Tá tranquilo. E o São Paulo, mesmo perdendo, está dentro do G6 ainda, caiu 2 posições, era o quarto, agora está na 6ª colocação com 25 pontos. Os mesmos 25 do Fluminense, mas ele tem uma vitória a mais. Não, tem um saldo de gol a mais, as vitórias iguais, saldo 7 contra saldo 5 do Fluminense. São Paulo ainda está no G6. E o Fluminense que caiu foi para a 7ª colocação. Porque o Fluminense ontem no encerramento da rodada, perdeu do Curitiba em Curitiba. Curitiba matou o jogo no primeiro tempo. Quando o Robson sobrou, o Felipe Melo foi um desastre ontem. Ele cometeu o pênalti no Robson, o Robson fez 1-0. Depois o Matheus Bianchi deu um drible entre as pernas do Felipe Melo, cruzou, e o Diogo Oliveira fez 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo criando mais, mesmo tendo mais oportunidades, não conseguiu nem reagir. Quase 33 mil pessoas no Couto, torcedores do Fluminense também, mas a maioria absoluta, claro, é do Coritiba. E o Thiago Kozlowski, sei lá que ele vai ficar como técnico permanente do Coritiba. O Coritiba está reagindo, mas está na zona do rebaixamento. O Coritiba tem 14 pontos, mas está a 1 do Goiás, a 2 do Corinthians e a 3 do Santos. Tá ali na briga para sair, né? 14 pontos, vitória importante. O Fluminense caiu, tem os 25 do São Paulo, mas é o 7º pelo saldo de gols. Oitavo colocado é o Red Bull Bragantino Internacional, que fizeram um jogo ruim, tecnicamente ruim, poucas chances de gol, um 0-0 daquele 0-0 mesmo, que, olha, foi triste.
poucas chances de gol, jogo arrastado mesmo. Red Bull Bragantino 25 pontos, oitavo colocado. O Internacional 23 é o décimo. 23 é o décimo. Entre eles está o Fortaleza, que perdeu do Palmeiras, que é o nono com 23. O Cruzeiro é o 11º, caiu uma posição com 22 pontos, fazendo uma partida muito ruim, hein? Cruzeiro muito ruim em casa, com o apoio do seu torcedor, né? Camisa especial da morte do Palinha, uma camisa bonita. O uniforme do Cruzeiro é maravilhoso, né? Ainda com uma homenagem para o Palinha, né? O ídolo do Cruzeiro, entre outros times, mas do Corinthians aqui em São Paulo, mas do Cruzeiro e tudo. Mas assim, o primeiro tempo muito arrastado, até que teve o cruzamento do Sandro e o João Magno fez de cabeça 1-0 pro Goiás. O Gilberto tentou alguma coisa de fora da área no segundo tempo. O Matheus Vital perdeu um gol dentro da área. O Matheus Vital é pé torto pra caramba, né? Teve aquela pressão no final do jogo, no segundo tempo e tal. Mas de qualquer maneira, as quase 22 mil torcedores que foram na Independência apoiar o Cruzeiro saíram chateados. Chateado com o Pepa, com o desempenho do Cruzeiro e com uma nova derrota dentro de casa, né? É claro que o Cruzeiro, se você for pegar, está no meio da tabela, 22 pontos, está a 3 do São Paulo, está a 3 do G6. Não é uma situação desesperadora, mas a gente vê que o Cruzeiro não consegue embalar na mão do Pepa, não consegue, né? E o Goiás, com essa vitória espetacular, ele saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Bahia, né? Então você vê que o Cruzeiro perdeu a oportunidade de colar no G6, embora esteja perto, O Galo, que perdeu para o Grêmio, é o 13º com 21. O Santos, que empatou com o Botafogo, é o 14º com 17, já tinha falado para vocês. E Corinthians e Bahia fizeram aquele jogo deprimente. Deprimente, assim como eu falei de Red Bull Bragantino Internacional, mas se tiver que ter um vencedor, Red Bull Bragantino e Internacional, o Bragantino teve um pouquinho de superioridade. O Bahia foi melhor que o Corinthians quase o jogo inteiro. Bateu, mas fracassou no ataque. O Corinthians fortaleceu a defesa e 0-0. Corinthians 16 pontos, né? Continua ali em 15º e o Bahia caiu para a zona do rebaixamento. Então, terminando essa 16ª rodada, Botafogo com 40, Grêmio com 29, um jogo a menos, Flamengo com 28, Palmeiras com 28, Atlético Paranaense com 26, São Paulo com 25, fecham o G6. Colados ali estão Fluminense com 25, o Red Bull Bragantino com 25, Fortaleza com 23, Inter com 23, Cruzeiro com 22 e o Cuiabá chegando com 22. Zona do rebaixamento, Vasco 9, América 10, Curitiba 14, Bahia 14. Aí próximos ali, preocupando ainda. Goiás 15, Corinthians 16, Santos 17. Tiquinho Soares, artilheiro com 11 gols. O Vitor Roque tem 8. E aí com 6 vem uma turma aí, Caleri, Marcos Leonardo, Sacha, Hulk, Davidson, Roger Guedes. Próxima rodada é final de semana. Vai começar no sábado e terminar no domingo toda essa 17ª rodada. Sábado, Inter e Cuiabá. 2 times que estão próximos. Inter tem 23, Cuiabá 22, jogo lá no Beira-Rio. Sábado, 16 horas. Mesmo horário de Fluminense e Santos. Fluminense precisando vencer para voltar para o G6 e o Santos para não colar lá na zona do rebaixamento, hein? 18h30 do sábado, Fortaleza e Bragantino. Fortaleza tem 23 contra o Bragantino com 25. Precisam, dependendo com o resultado, quem vencer pode fechar no VG6, né? 18h30 de sábado, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Atlético Paranaense para consolidar dentro do G6, né? Até entrar no G4, contra um Cruzeiro que precisa reagir para poder se aproximar. 18h30 do sábado, Corinthians e Vasco, duelo dos desesperados. Corinthians 15º, Vasco lanterna. Que duelo dos desesperados. Sábado, 9 horas da noite, Galo, Atlético Mineiro com Flamengo. Galo sem vencer com o Filipão e o Flamengo tentando se aproximar do Botafogo, embora esteja muito distante. E o Galo, se não vencer, vai entrar numa crise brava, hein? Jogo de 9 da noite no sábado. Domingo, 11 da manhã, São Paulo e Bahia. São Paulo para continuar ali dentro do G6 e o Bahia para tentar sair da zona do rebaixamento, duelo dos opostos. 16 do domingo, Botafogo e Curitiba. Botafogo para se manter tranquilão e ganhar o título simbólico do turno. O Curitiba no desespero total, depois de uma vitória maiúscula contra o Fluminense. Se vencer o Botafogo, ele sai da zona do rebaixamento, hein? 16 horas de domingo, América e Palmeiras. O desespero do América na zona do rebaixamento contra o Palmeiras no G6. Duelo dos opostos. E 18h30, o Goiás, que acabou de sair da zona do rebaixamento, joga em casa contra o vice-líder Grêmio. Então, a rodada vai acabar no domingo e domingão mesmo eu vejo, hein?
eu venho com todos os detalhes dessa 17ª rodada da Série A do Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!